Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Machado, estou aqui mais uma vez para comentar notícias divulgadas no site do STJ, mas antes eu queria dizer para vocês que o nosso canal é dividido em 3 playlists. A primeira delas é na letra da lei, que consiste na lei seca em vídeo e áudio. Também temos os boletins de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, também vídeo e áudio, e a playlist analisando julgados, da qual esse vídeo faz parte. Vou deixar cards aí para quem quiser acessar dessas 3 playlists. Essa notícia aqui está no rito, é do dia 2 de setembro e são recurso especial repetitivo, e os representantes da demanda, da controvérsia, né, é o RESP 1.840.113 e 1.840.154. São esses dois RESPs que são o representativo da controvérsia, né? Então a nossa dinâmica é fazer a leitura, né? Tá vendo aqui, está sobre o recurso repetitivo. É fazer a leitura e depois fazer a análise aqui. Então vamos para a leitura. Licitação não pode fixar percentual mínimo para a taxa de administração, decide primeira seção. Em julgamento, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1038, a primeira seção do Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que editais de licitação ou pregão não podem conter cláusula que estabeleça percentual mínimo referente à taxa de administração, sob pena de ofensa ao artigo 40, inciso 10 da Lei 8.666, de 93, a Lei das Licitações. Mesmo que a previsão da taxa busque resguardar a administração pública no caso de propostas supostamente inexequíveis. Com a fixação da tese definida na sessão por maioria de votos, os tribunais podem agora dar andamento às ações com a mesma controvérsia jurídica que estavam suspensas até o julgamento dos recursos repetitivos. Relator dos recursos, o ministro Og Fernandes, destacou que a Lei 8.666 de 93, em seu artigo 40, inciso 10, veda a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência. Segundo ele, não seria adequado excluir a taxa de administração do conceito de preço, tendo em vista que a taxa seria uma forma de remuneração da pessoa ou empresa contratada pela administração pública, integrando inequivocamente o conceito de preço. O ministro também apontou que os parágrafos 1º e 2º do artigo 48 da Lei de Licitações se referem ao caso específico em que as propostas são consideradas inexequíveis, o que impõe a exigência de prestação de garantia adicional. Ou seja, a própria Lei de Licitações prevê outros mecanismos de combate às propostas inexequíveis em certames licitatórios, permitindo que o licitante preste garantia adicional, tal como caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária, disse o relator. Proposta mais vantajosa. De acordo com Og Fernandes, tendo em vista que o objetivo da licitação é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, a fixação de preço mínimo atentaria contra esse princípio, especialmente considerando que determinado valor pode ser inexequível para um licitante, mas não para outro. No caso da licitação na modalidade pregão, o ministro lembrou que a Lei 10.520 de 2002 adota o critério do menor preço e, assim, não faria sentido uma cláusula do edital que trouxesse limitação prévia à obtenção do preço mais baixo possível. Além disso, o ministro enfatizou não existir qualquer razão para se entender que o artigo 40, inciso 10 da Lei 8.666 de 93 não seria aplicável aos pregões.
deve a administração, portanto, buscar a proposta mais vantajosa. Em caso de dúvida sobre a execuibilidade, ouvir o respectivo licitante e, sendo o caso, exigir-lhe prestação de garantia. Conclui o relator ao citar a orientação da súmula 262 do Tribunal de Contas da União. E como eu já falei, os dois recursos representativos da controvérsia é o RESP 1.840.113 e o RESP 1.840.154. Esse aqui já estava, essa questão sempre foi controvertida, né? Se poderia a determinação de valor mínimo, esse percentual mínimo para a taxa de administração, que na verdade buscava eliminar a questão das propostas inexequíveis, né? Mas como o próprio ministro falou, esse valor mínimo não está previsto, né? Ele é vetado pelo artigo 40, inciso 10. Então vamos lá para a leitura lá do inciso 10. Já deixei aberto aqui. Inciso 9, inciso 10. Pode ver aqui que o inciso 10 é o tanto de alterações que ele sofreu, né, ao longo do tempo, né? Essa aqui é a redação original, depois sofreu uma alteração em 94 e atualmente ela está com a redação de 98, né? Foi a última alteração nesse inciso 10. O critério, inciso 10 do artigo 40 da Lei 8.666. O critério de aceitabilidade de preços unitário global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 48. Esses parágrafos aí falam da garantia, né? Na hora que a administração pública entender, tem lá uma faixa, lá um percentual, um cálculo que é feito, e dentro daquele cálculo ali pode ser considerado inexequível. E dentro dessa possibilidade daquele cálculo, não é que ele não vai poder licitar, né? Vai ter que dar garantia dentro daquela faixa, daquele percentual estabelecido nesse artigo 48, parágrafo 1º e 2º. É mais ou menos isso que está lá. E é isso que o ministro também fala. Outro ponto importante aqui também ser aplicável essa questão desse recurso aqui, desse recurso repetitivo, a 10.520, a do pregão, né? Uma vez que o próprio pregão é o menor preço. E o próprio ministro fala que não faria sentido, e além do mais, é aplicável no pregão a Lei 8.666, no artigo 40, e também, né, não fala aqui, né, o ministro não fala, mas o 48 também, né, naquele cálculo do 48 aqui, parágrafo 1º e 2º, também está valendo para o pregão, está valendo para 10.520. E o outro ponto importante aqui de destaque é a súmula, né, do TCU, da qual o ministro também cita já aqui no finalzinho da notícia, e o ministro cita. Então vamos para a leitura da súmula. Vamos para a leitura da súmula. Deixa eu ver aqui se não está fechando aqui. Não está não, dá para fazer a leitura. O critério definido no artigo 48, inciso 2, parágrafo 1º, alíneas A e B da Lei 8.666 de 93, conduz a uma presunção relativa de inexecuibilidade de preços, devendo a administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a execuibilidade da sua proposta. Ou seja, a questão tem que ser dado ampla defesa, né? Não é só dizer, é inexequível, né?
E como o próprio ministro falou, às vezes é inexequível para uma empresa e o valor é exequível para outra. Então a determinação de valor mínimo não faz sentido mesmo, né? Tanto na 10.520, na 10.520, quanto na 8.666, que expressamente veda. Essa é a parte importante. Vamos fazer aqui o repetitivo, qual é o número aqui do tema, né? 1038. Vamos fazer a leitura aqui desse tema 1038, questão submetida a julgamento. Possibilidade de ente público estipular cláusula editalícia em licitação / pregão, prevendo percentual mínimo referente à taxa de administração, como forma de resguardar-se de eventuais propostas em tese inexequíveis. É aquilo que eu já falei, né? É um mínimo para se livrar das inexequíveis, né? E como a própria súmula fala, né? Essa presunção é relativa. Então, estava quase transformando isso numa presunção absoluta. Ou seja, se a administração acha, lá com base no 48, se pelo cálculo ela acha que a proposta é inexequível, garantia, calção, fazer a garantia do preço, né, do valor. Então, pessoal, a tese firmada é essa, né, da impossibilidade de preço mínimo, né, tanto em licitação quanto em pregão. Gostaria de pedir para vocês, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixar o like aí, que o like ajuda no crescimento do canal. E vou deixar um card aqui. Também vou deixar o link dessa notícia, vou deixar também aqui na descrição do vídeo. E vou deixar um card aqui do último vídeo publicado no canal. Beleza, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.